oportunidade de falar um pouco como esse. Na verdade, eu fui convidada para falar sobre a minha visão sobre a pós-graduação agora enquanto recém-doutora. Eu fiz o meu mestrado, doutorado e agora faço pós-graduação aqui no Instituto de Biofísica. Pós-doutorado aqui no Instituto de Biofísica. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de conhecer o professor Carlos Chagas Filho, mas pelos relatos ao longo dessa comemoração e pelos relatos ao longo de todos esses anos e da sua biografia, da qual eu me apropriei no seu momento de apresentação, eu não tenho dúvida de que atualmente a gente usufrui dos legados deixados pelo professor aqui no Instituto, incluindo a excelência da pós-graduação, como o Thiago mencionou, da qual eu tive o privilégio de fazer parte. Então, pensando um pouco sobre como eu vejo a importância da pós-graduação hoje, enquanto recém-doutora, inicialmente me vieram à cabeça algumas ideias comuns sobre a pós-graduação para muitas pessoas, como ela ser apenas uma continuação da graduação, ou uma ponte para maiores salários, ou ainda uma opção para quem não trabalha. E eu suponho que essas ideias estejam distantes do que um doutor formado aqui pelo Instituto de Biofísica ou por um outro centro de excelência possa ter. Então, após 6 anos de pós-graduação aqui no Instituto de Biofísica, eu vejo a pós-graduação como um processo fundamental, na verdade uma etapa de um processo muito mais longo, né, de formação não só de um professor, mas de um pesquisador, de um cientista, quer dizer, de um profissional com uma mente crítica e capaz de lidar com problemas complexos. Então, o mestre e o doutor, eles não devem ser apenas detentores de um título, de mais uma linha no currículo, né? O mestre deve ser capaz de buscar soluções de problemas não triviais, avaliar caminhos, produzir resultados que contribuem para uma linha de pesquisa. Enquanto doutor, ele deve se especializar em uma área de conhecimento sem perder o caráter multidisciplinar, contribuir com resultados inovadores no campo de pesquisa, além de se preparar para coordenar grupos e orientar alunos, propagando dessa forma o pensamento científico. Então, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, elas não podem ser apenas a formalização de um título. Elas fazem parte de um processo, na verdade, elas são a concretização de um processo de identificação, de busca de uma questão relevante, ainda não respondida, e da busca dos caminhos necessários e possíveis para responder essa questão da maneira adequada. Então, esse processo é extremamente enriquecedor e ele vai contribuir para o desenvolvimento de um pensamento científico, criativo e crítico. Então, eu acho que essa frase do Morin ilustra muito bem essa ideia de que a ciência necessita, ao mesmo tempo, de imaginação criadora, de verificação, de rigor e de atividade crítica. Então, esses predicados devem ser desenvolvidos ao longo do processo de pós-graduação para que você realmente tenha uma formação completa do pesquisador. Bem, então, dessa forma, dada a complexidade desse processo, na minha opinião, eu imagino que a pós-graduação não é e não deva ser uma atividade individual. Então, ela deve envolver várias esferas de relação que são fundamentais para que esse processo seja completo. Então, a primeira delas, mais óbvia, que é a relação com o orientador e com o grupo de pesquisa no qual o aluno está inserido. E esse grupo, esse orientador, devem ser de excelência para que esse processo seja completo, como os grupos que a gente vem verificando aqui no Instituto desde a época da sua fundação, com o professor Chagas Filho. E é importante que o pós-graduando tenha a consciência de que ele está inserido num contexto ainda maior, que é o contexto da universidade. E a universidade tem um papel social importante. De forma que é importante pensar que a pós-graduação ela tem um papel importante não só na formação de um cientista, mas antes disso, na formação de um cidadão crítico, consciente, para que ela não seja apenas uma formadora de recursos humanos, de mão de obra especializada. Então é importante que essa visão utilitarista da pesquisa, que é muito comum muitas vezes, não subverta a importância da formação do pensamento crítico, que afinal de contas é o mais importante. Então, falando um pouco sobre essas esferas de relação que se estabelecem e que são fundamentais na formação do pós-graduando, a primeira delas eu acho que é a interação com o orientador. E o orientador deve ser um especialista comprovado na área, que auxilia na proposição de caminhos potenciais e, portanto, ele é um corresponsável pelo sucesso do projeto.
E ele deve ser capaz de delegar de forma estratégica atividades, criando dessa forma, desenvolvendo novas lideranças. Então, o professor Chagas Filho reconhecia já a importância do mestre na indicação dos caminhos. Até o professor Darcy Fontoura mencionou a importância do Carneiro Filipe na trajetória científica e acadêmica do professor Carlos Chagas. E, segundo as suas próprias palavras, ele dizia que foi Carneiro Filipe quem indicou as veredas da pesquisa científica. Então, na realidade, o sucesso da pós-graduação ele depende não só da seleção do corpo discente, mas da seleção de um corpo docente qualificado, de altíssimo nível, que eu suponho que tenham sido as prerrogativas básicas do professor Chagas Filho, sempre selecionando um corpo acadêmico com visão crítica e com visão multidisciplinar. Bem, eu considero fundamental para todos os pesquisadores e professores e, portanto, para a formação completa do pós-graduando, a vivência do ambiente universitário. Então, debates com professores da Casa dos Convidados, seminários, congressos, bancas, discussões com alunos ou professores de áreas não relacionadas também, participação em atividades de ensino com a graduação, colaborações científicas. Então, são atividades que são extremamente incentivadas aqui no Instituto, umas mais, outras menos, mas como, por exemplo, as conferências ordinárias, extraordinárias, simpósios, jornadas, as intensas colaborações entre os grupos, muitas vezes de áreas não relacionadas que se estabelecem aqui, e que são extremamente ricas e que é o que realmente movimenta o sucesso da pesquisa. Então, com relação a isso, o professor Chagas Filho reconhecia a importância dessas interações em diversos graus para que haja uma atividade acadêmica de alto nível. Então, ele mencionava, por exemplo, como um curso sobre tropismos foi fundamental para que ele seguisse definitivamente a carreira de investigação biológica. Dizia ainda da importância, que foi mencionada várias vezes em várias apresentações aqui, do intercâmbio de pesquisadores no estrangeiro para o desenvolvimento do potencial científico humano que o Instituto apresenta, e não precisa ser estrangeiro, como exemplo do secretário que falou, o intercâmbio também entre grupos aqui no próprio Brasil podem favorecer o crescimento das unidades que têm a ganhar, né? E eu acho uma outra ponto importante é que o pesquisador ele também deve ter um papel político e social, portanto, tanto para o pós-graduando, que está no processo de formação do pesquisador, como dos pesquisadores e professores, é importante reconhecer que, antes de tudo, como eu mencionei antes, a gente deve ter uma formação como cidadão e aplicar o nosso conhecimento não só para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento da universidade, mas também para o desenvolvimento da sociedade mais justa. Então, em relação a isso, eu vou usar as próprias palavras do professor Chagas Filho, porque diz que o Instituto vem desenvolvendo sua atividade a essa perfil, dentro de normas que devem seguir qualquer que seja a boa evolução inicial da universidade. A universidade deve ser uma instituição de pesquisa e porque pesquisa ensina, abordando os problemas essenciais de cada região e abrindo horizontes para o mundo sem qualquer tipo de discriminação. Dessa forma, o Instituto de Biofísica contribui decisivamente para a cultura que deve ser o traço determinante para a identidade de uma nação. Então, quer dizer, e essa questão de abordar problemas que são nossos, de valorizar problemas do Brasil, são questões que são extremamente exploradas aqui no Instituto, quando a gente tem, por exemplo, o projeto que contempla as regiões Norte e Sudeste, saúde e ambiente das regiões Norte e Sudeste. A gente tem estudos de doenças tropicais, leishmaniose, doença de Chagas e o estudo dos ecossistemas da Amazônia e seus impactos. Então, e esse projeto grande também envolve não só pesquisadores da casa, como pesquisadores de outros centros menores no Brasil e também a participação de pós-graduandos e alunos de graduação. Então, não poderia deixar de mencionar a importância da conexão das atividades de ensino e pesquisa para o crescimento de ambos, e isso serve tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. Então, é bem representado pela máxima do professor Carlos Chagas, que na universidade se ensina e se pesquisa, e ele dizia ainda que a pesquisa não se pode excluir do ensino, pois é nesse, e principalmente nele, que despontam a cada passo a complexidade dos fenômenos da vida. Então, é valorizar também as atividades didáticas como iniciadoras para atividades de pesquisa. Então, é um caminho de duas mãos.
Então, eu acho que também é importante lembrar que não só a excelência do Instituto contribui com a excelência da formação no pós-graduação, como a recíproca também é verdadeira. Então, a pós-graduação também tem um papel muito importante no crescimento do Instituto e contribui de forma decisiva na produção científica do mundo, né? Então, a pós-graduação contribui para grande parte das atividades de pesquisa, para o aumento das comunicações e publicações científicas, no auxílio da formação dos nossos alunos de iniciação, que serão novos pós-graduandos, novos pesquisadores, e auxilia em atividades didáticas para a graduação. Então, o professor Chagas Filho também reconhecia como a criação da atividade de pós-graduação na universidade deu um impulso maior ao crescimento do Instituto e certamente continua dando. Então, isso se adapta muito bem às ideias consagradas de Edgar Morin, que dizia que o indivíduo é parte do grupo e também se desenvolve com ele, mas o grupo também se desenvolve com o indivíduo. Então, o mesmo vale para o conhecimento. A parte desenvolve o todo e o todo desenvolve a parte, de forma que, para você ter um desenvolvimento completo do conhecimento, você precisa ter uma intercomunicação entre as áreas de saber. Então, é importante pensar de forma sistêmica, de forma complexa, de forma transdisciplinar, e isso deve ser cultivado durante o processo de pós-graduação. Então, com relação a isso, o professor Darcy Fontoura falou muito a importância do Correto ME na trajetória científica do Carlos Chagas, mostrou a fascinação que o Chagas Filho apresentava por essa visão transdisciplinar, essa visão original das ciências biológicas, através da utilização de múltiplos métodos. Então, ele dizia o quão importante, deslumbrante, era a análise dos fenômenos biológicos, não só matematicamente, como à luz de conhecimentos físicos e químicos. Isso determinou de forma decisiva a trajetória científica do professor Carlos Chagas. E ele falava sobre a importância da multiplicidade de métodos e técnicas de pesquisa para a percepção de fatos biológicos como fenômenos possíveis de exploração inter e transdisciplinar. Então, acho que essa visão multidisciplinar do professor Carlos Chagas foi realmente revolucionária e eu acho que a gente cultiva aqui no Instituto com a interação entre as diferentes áreas de saber. Então, o próprio Darcy Fontoura, no seu artigo sobre a biografia do Chagas Filho, falava sobre a fascinação que o professor Chagas Filho teve sobre essa forma original à época da visão dos fenômenos biológicos. Então, dada essa complexidade da formação do processo de pós-graduação, que, como eu mencionei, de um professor, de um pesquisador, de um cidadão, na verdade, não é só alguém que está sendo preparado para o mercado profissional como uma mão de obra especializada, mas alguém com pensamento crítico, criador, com sensibilidade. Então, esse processo não pode ser analisado apenas de forma quantitativa. Ou seja, essa análise quantitativa, que deve também existir, ela não pode mascarar a qualidade da formação. Então, eu considero importante que os docentes e discentes, que afinal de contas são sujeitos do processo, também participem de forma importante do processo de avaliação e considerar que as diferentes áreas de saber demandam diferentes tempos de formação e publicação. Até o professor Rafael levantou o tempo de doutorado, que pode ser diferente de diferentes áreas que você tem uma produtividade de excelência, e que diferentes áreas apresentam também periódicos de impacto diferenciados. Então, eu acho que essa frase Dantas, 2004, representa muito bem essa ideia. Porque a mensuração da produção científica baseada em números de publicações indexadas leva ao questionamento quanto à sua relatividade, não necessariamente retratando os esforços recentes em países de progresso rápido como o Brasil, ou quanto ao seu impacto no desenvolvimento econômico e social. Então, eu gostaria de mencionar também uma questão que eu acho importante e que valeu para mim durante a minha pós-graduação, e eu acho que acontece com frequência, mesmo nos institutos de excelência, como é o caso do Brasil, que essa formação de excelência, ela permite não só que nós lutemos com maiores recursos, que são escassos e é necessário aumentar as formas de atividade, como nós ainda assim sejamos capazes de realizar uma ciência de excelência com recursos materiais insuficientes. Isso se dá a essa formação de excelência que permite uma habilidade de administrar esses recursos escassos através de soluções criativas e inteligentes. E ainda, a valorização de modelos que são nossos, como eu mencionei no estudo de doenças
sociais e estudos de ecossistemas como nossos, sem deixar de investir também em áreas estratégicas, né, como pesquisa de tradução, terapia gênica, que são áreas de excelência no estudo e que são fundamentais e devem ser investidas. Então, é o balanço entre o que você pode fazer de forma econômica e aquilo que você realmente precisa investir no crescimento científico e tecnológico do país. Não só científico e tecnológico, mas crescimento em cidadania, social e na área humana. Bem, entretanto, apesar dessa nossa habilidade em realizar uma ciência de excelência, é sim necessário um aumento do investimento em ciência e tecnologia, quer dizer, o aumento do investimento de recursos, não só para que nós mantenhamos a nossa excelência, até como o professor Antônio Carlos mencionou, que seja para a manutenção dos nossos equipamentos que são caros e que estão de conta, mas também para o crescimento dos centros menores que precisam de investimento para se desenvolverem e chegarem perto dos padrões que são considerados excelentes. E é necessário também a criação de novas vagas para absorver, então, todo esse potencial humano que está sendo gerado nos centros nas pós-graduações pelo Brasil inteiro, e o crescimento de formação me parece muito maior do que o crescimento de vagas que são oferecidas no meio acadêmico, com certeza, e imagino que fora do meio acadêmico também. E isso, a criação de novas vagas e a absorção desses profissionais de excelência que estão sendo formados também é um momento importante para o desenvolvimento científico do país. E, além disso, apoiar os cientistas iniciantes, apoiar aqueles que estão iniciando as suas atividades, que o desafio é muito maior, para que eles possam ter produtividade e se tornarem competitivos, para de fato poderem lutar por maiores recursos. Então, finalmente eu queria enfatizar também uma questão que eu acho que não é menos importante, que é o fato de que uma formação sólida, de qualidade, de excelência, ela deve permitir também não só a criação de um bom profissional, como a descoberta de um sonho. Quer dizer, ela deve permitir que o indivíduo descubra os seus caminhos de satisfação pessoal, que é ali que ele vai realizar suas atividades com prazer e satisfação e vai realizar bem. Então, é lógico, conhecendo os desafios e também os agentes favorecedores e aprendendo a realizar suas atividades dentro deles. Então, usando as próprias palavras do professor Chagas Filho, a inteligência inclui as paixões, as emoções e também o imaginário. Vamos abrir questões com essa belíssima apresentação. Primeiro, queria agradecer tanto o Tiago quanto a Renata pelas belas apresentações que me emocionaram. É só uma colocação, fazer essa frase final do Vitor Chagas. Eu só queria complementar, dizendo que nós todos no mundo sabemos que o maior problema, a maior parte das vezes, não é intelectual, ele é emocional. Então, como apaixonar? Eu acho que essa é uma das nossas maiores missões. Através de promover a paixão, a vontade de aprender e fazer tudo isso que eu estou falando da sua apresentação. Obrigada. Professor Juliano. Aos dois que representaram os alunos, os meus recém-formados, acho que é isso que faz o orgulho do Instituto, né? É a continuação. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que o Dr. Chagas fazia muito, e quem foi coordenador aqui do exemplo de iniciação científica, o Júlio, lutou com isso há muito tempo, e todo mundo que organiza conferências tem que lutar. O Dr. Chagas na Praia Vermelha, ele proibia a experiência na hora da conferência. Mais de uma vez ele me interrompeu, me fez largar a experiência e descer para assistir a conferência. Né? Isso eu acho que é para um pesquisador a maior violência que você pode fazer. Mas é porque ele mostrava que isso é importante. E sempre, desde o início, o pessoal foi deixando as conferências como uma coisa, né? Se eu puder, vou lá, mas na hora tem uma experiência a fazer. Mas o Dr. Chagas
implacável, né, Dória? Quem viveu isso sabe que fazia a gente fechar o laboratório e levava o pessoal técnico também. E sabe que assim, o Raimundo Bernardes começou a aprender a falar francês, porque as conferências eram quase todas em francês, e ele começou a aprender e acabou ganhando uma bolsa e foi para Paris trabalhar com o Spessart, né? Por isso que nós chamamos ele de Monsieur Raymond. Ainda não estou na idade do Elias, mas era isso muito importante, porque isso está se perdendo, né? A pessoa diz, eu vejo na internet, é diferente, né? É muito diferente. O que se discute, as ideias que aparecem. Minha colaboração com o Marcelo Passinski nasceu do fato que ele tinha que fazer uns créditos a mais de pós-graduação e foi fazer o meu curso de comunicação celular. E aí, na conversa, tivemos umas ideias e daí saíram 5, 6, 7 papers, né, que, para minha alegria, a Sociedade de Imunologia nos homenageou ano passado, em 73, quando nós mostramos que existia junção comunicante entre os linfócitos, ninguém acreditou. Né? Nós publicamos no Immunology e durante mais de uma década as pessoas duvidavam. E aí o pessoal que organizou lá, já os nossos alunos, né, Jorge, Pedro, mostraram 15 mil papers mostrando que existe isso. E o Jorge me mandou um agora que mostra que existe comunicação entre as bactérias e as células e que a diferença de informação se faz muito por essa comunicação. Isso saiu de uma conversa num cafezinho depois de uma palestra para os pós-graduandos. Né? Quer dizer, isso é uma riqueza desse estudo, essa pluralidade que a gente às vezes não tem ocasião de conversar com o vizinho. Né? Isso o Chagas fazia questão ferrenha. E os pobres coitados que foram coordenadores, me lembro do Júlio, de novo, quando foi coordenador científico, é que ele saía catando as pessoas, porque a gente já não tinha mais a força do Chagas, a gente manda parar uma experiência, desligar o aparelho. Mas eu acho que isso que você falou aí é uma coisa importante, que você chamou a atenção e que a gente tem que passar e tem que fazer um esforço. Eu acho que você, numa quarta-feira, de 11 a meio-dia, planeja para não começar a experiência na quarta-feira antes da conferência. Era aquilo que o Chagas dizia. Planeja isso, não é possível, você não possa parar uma hora por semana para ouvir os sujeitos da primeira linha, né? Vários prêmios Nobel que a gente trazia ali, pessoas que nunca teriam oportunidade de dizer. Né? Surgiu numa conversa há pouco, até uma ideia do Júlio, que eu fiquei muito interessado e me ofereci para participar. Eu disse, quem sabe, ao fazer um ciclo de conferências, a gente escolhesse um ciclo de conferências sobre os prêmios Nobel. Né? E várias pessoas que conheceram ou que visitaram poderiam contar a história dele. Né? Eu me ofereci, porque eu era pós-doc lá no Laboratório de Biologia Marinha e eu tinha uns dados para discutir e o meu chefe, o Rubinstein, disse, eletrofisiologia, por que você não discute com o Alan? O Alan era o Alan Odsky, nada mais que o sujeito que fez toda a fisiologia do livro. Né? E eu liguei para ele e disse, você gosta de praia? Vamos na praia. Sentamos na praia e eu passei a manhã discutindo, né? E que coisa, eu, um jovem pós-graduando, sentado com o Alan Odsky. Depois fiz até uma amizade com ele, quando fui à Inglaterra, estive com ele, e o Chagas fazia muito isso, né? A gente fez amizade com uma opção de pessoas que ajudaram muito a gente a pensar e a discutir, e isso vocês têm que arranjar um tempo para fazer. Tá? Eu acho que isso é importante. Renato, Thiago, muito feliz que eu estou aqui. Eu queria perguntar para os dois, né, mas que a Renato está mais igualitária, mas o Thiago está chamando lá. A gente está assistindo nos últimos anos, talvez, um crescimento grande do programa de pós-doutorado. Um crescimento empurrado, certamente, incentivado, pela criação da universidade de pós-doutorado, que está no PhD,
pós-doutorado nacional, candidata a estudos e isso tem motivado, eu acho que tem dado um pouco mais de fôlego no final do doutorado. Acaba, eu lembro um pouco atrás dos Estados Unidos, como eu sempre conversei muito, aquela situação de não enxergar a perspectiva imediata, né? O que eu vou fazer, para onde eu vou. E isso não só traz uma angústia grande para a formação das pessoas, mas se refletir nos próprios projetos, nos próprios laboratórios. Se reflete ainda, mas se refletir com muito mais agudeza, né? Assim, o que eu posso agora oferecer para esse rapaz, para essa moça, que eu tenho ajudado a formar e que eu estou acompanhando das mãos, deles, e agora, né? Então, eu acho que as coisas estão indo evoluindo, eu acho que a gente está passando por um período, não sei se é a transição, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, uma situação que eu pessoalmente não esperava, que é a gente ter oferta de vagas de pós-doutorado e não conseguir suprir essa oferta, não conseguir encontrar pessoas para ocupar essas vagas. Assim, não é o caso das vagas das pós-graduações de biofísica e fisiologia, não é o nosso caso ainda, mas a gente tem visto, eu espero que não seja nunca, mas eu tenho visto, todos vocês têm visto, a busca de candidatos para vagas de pós-doutorado, sendo feita pelo e-mail, sendo feita de... Outro dia eu estava saindo do instituto com um cabeleireiro com instituições, ele parou diante do quadro de vagas de estágio e ficou assim, olha só, é a primeira vez que eu vejo uma parede com anúncio de vagas de pós-doutorado do lado de iniciação científica, né? Então, eu queria ouvir de vocês qual como é que vocês veem isso? Isso está ou não está mudando? Como é que é? Eu acho que uma questão que sempre aconteceu, que é a pressão de busca de pós-doutorado fora. E até pela baixa oferta de bolsas que tinham aqui, praticamente as pessoas buscavam fazer não só o sanduíche, mas sair para fazer o pós-doutorado. Mas mesmo quando as bolsas estão sendo oferecidas aqui dentro, o que eu vejo entre as pessoas que estão formando doutorado, que prestam a formar, é um certo desespero por busca de vaga. Então, essa consciência de que não tem vaga para todo mundo, em centro de pesquisa, vaga permanente, vaga como professor, como pesquisador. Então, começa uma busca incessante, pelo menos aqui, eu posso falar que eu não vejo bastante. Não enxergam ainda a posição de um pós-doutorado desse tipo, né, que tem uma perspectiva de permanência por 5 anos. Assim, em muitos países, esse prazo de 5 anos é o prazo que todo pesquisador profissional confia na sua vida, ou na vida inteira. Né? Eu acho que isso é um trabalho, é uma posição. Você acha que o pós-doutorado ainda não... Você, pessoalmente... Não, eu pessoalmente acho que é uma etapa fundamental também. Eu acho que terminar o doutorado e direto para uma vaga para professora adjunto ou para pesquisador, eu acho um pouco precipitado, até porque durante o doutorado você tem as exigências de prazo, então a correria para realizar tudo dentro do tempo certo. Então é um momento de amadurecimento até mesmo daquilo que você fez durante o doutorado, dos trabalhos que ficaram inacabados, ou até mesmo do que você não publicou. E você começar a observar os projetos de forma mais serena, com menos medo de que as coisas deem errado, porque você tem menos cobrança, também tem menos crédito. Então, eu pessoalmente vejo como uma etapa até fundamental, antes da tentativa de concurso. Ainda mais quando é uma bolsa de 5 anos, como você falou, eu considero um emprego nesse momento. Mas eu sinto entre os meus colegas um certo desespero de aproveitar toda e qualquer oportunidade de vaga que surge, seja ela onde for, como uma garantia do tipo, a gente nunca sabe se vai abrir vaga no próximo governo, a gente não sabe como vai ser. Então, uma busca incessante por estabilidade. Então, as pessoas acabam, qualquer concurso que abre, todo mundo acaba fazendo. E muitos acabam passando até para instituições menores e acabam indo e perdem a oportunidade de fazer o pós-doutorado e, de repente, entrar numa instituição de mais alto nível, uma instituição consagrada.
Mas eu, particularmente, não desmereço a importância do pós-doutorado, não só como uma etapa intermediária e como uma etapa de amadurecimento também, para que você realmente esteja preparado para assumir o cargo de orientador, de professor adjunto. Você tem esse período de amadurecimento após o doutorado, após o turbilhão do doutorado, que às vezes não te deixa nem assentar esse série de leitura. Antes de passar para o Thiago, vou usar minha prerrogativa e cometer fazer alguns comentários sobre o que a Narcisa falou. Eu acho que a gente aconteceu nesses 2 anos foram diferentes. Diferentes porque nós não temos um equilíbrio dinâmico. Ao mesmo tempo que várias bolsas de pós-doutorado foram lançadas no mercado, várias vagas foram abertas. Na biofísica, um exemplo disso. Então, eu acho que faltou o equilíbrio. Isso não é um bom exemplo do que vai acontecer daqui para frente. Nós não vamos ter tantas vagas assim e a produção de doutores vai aumentar. Então, eu acho uma questão de equilíbrio. Isso eu acho. Também pensei, fiquei muito triste quando eu vi, olha, não tem uma vaga. Eu acho que isso também, acho que a gente deve esperar um pouco mais para poder não coincidir, liberar a vaga de pós-doutorado com concursos, uma vez que a gente até esperou para ver editais, esperando acabar os concursos. Então, eu acho que essa demanda por pós-doutorado vai aumentar. Só um comentário, eu acho que isso é uma novidade também, esse acesso a vagas de pós-doutorado. Então, a partir do momento que a gente está percebendo que essas vagas são possíveis, que inclusive estão sobrando, eu acho que a nova geração que se forma talvez esteja pensando de uma forma diferente e já coloque o pós-doutorado como um projeto, ao invés de estar terminando o doutorado e pensando num concurso, buscando os editais antes mesmo de defender a tese. Então, eu acho que os doutores que estão para se formar talvez tenham mais segurança de que eles possam conseguir uma bolsa de pós-doutorado. Eu, por exemplo, não consegui imediatamente uma bolsa de pós-doutorado. Então, você pode passar por um período de meses ou até de um ano sem ter a bolsa. Então, na incerteza do que vai acontecer, essa ansiedade cria uma busca um pouco desesperada e às vezes infundada. Mas com uma realidade diferente, eu acho que isso pode mudar a cabeça e fazer com que você planeje, coloque nos seus planos daí para frente essa etapa do pós-doutorado com mais tranquilidade. A questão da Renata, eu acho que a coisa mais importante é nós tratarmos os pós-doutores como profissionais. Isso é o mais importante. Nos Estados Unidos, você paga imposto dentro da sua bolsa. Você é profissional, você se sente profissional. Bolsa, o nome, já desmerece. Você não é profissional, é um aluno. Parece que você é um aluno eterno, um estudante eterno. Você é cobrado pela sociedade, você é cobrado pelos seus pais, que muitos não sabem. Você vai trabalhar. Exatamente. Então, eu acho que o pós-doutor é um profissional, um recém-doutor, que está tentando provar alguma coisa que está no mercado. Então, o nome bolsa, eu acho que deveria ser. Ele deveria ganhar 13º, ele deveria fazer todas as obrigações trabalhistas, porque ele é um profissional. Quando isso mudar, você pode ter certeza que pessoas mais qualificadas não buscaram nem iniciativa privada, nem direto fazer pós-doutorado no exterior. Isso diminuiu, mas muito ainda prefere para o exterior, porque parece que quase uma garantia que se ele for para um laboratório que publique na Nature, e quando ele estiver como doutor, ele vai voltar e vai ter uma vaga. Então, se nós não formos profissionais, ele não adianta ficar um ano vivendo de paixão, porque ninguém compra feijão de paixão. Ninguém vai ao supermercado, ao cinema, namora, compra carro com paixão. Então tem que ter dinheiro. Então a gente tem que parar um pouco, eu acho. Eu vejo essas discussões, elas são lindas, mas são utópicas. Não existe no mundo de hoje se não tiver profissionalismo. O dia que se tratar o pós-doutor como profissional, nós teremos muito mais gente. Então eu acho que tem duas coisas. Equilíbrio hoje, não é comum a quantidade de bolsas pós-doutor nos últimos 2 anos nós tivemos. Antigamente um protótipo da biofísica tinha uns 50 inscritos. Hoje tem muito menos, porque você tem um período, libera 3, 4 bolsas, o pesquisador tem bolsa, e ao mesmo tempo tivemos quase 20 concursos, 30 nos últimos 2 anos, de vagas só aqui no CCS. Então eu acho que o Brasil está em transformação, mas a gente precisa realmente pensar como profissionais. Acho que a paixão ela move a pesquisa, mas ela não sustenta ninguém. Tá? Então eu gostaria de deixar só um minutinho, o Thiago, eu tirei agora, desculpa. Pesquisadores de fato, tendo um pouco dessa impressão de graduação. Continuamos como alunos vinculados, quer dizer, a questão da parceria, depois do curso, era muito claro para a gente. Na verdade, a gente é
existentes e subjetivo não chega no mundo. Continua sendo essa questão igual os alunos da bolsa, eles fazem talvez com essa dificuldade e trabalhando ainda. Mas a gente pode ser complicado. Eu concordo realmente quando a gente começar a ver o pós-doutorado profissional, a gente incentivo funcionários, acho que é positivo, a motivação do pós-doutorado continuar e eu acho que o modo que dá, a gente sai muito para a notícia do pós-doutorado é um estágio que a gente já nunca conseguiu provar. Na verdade, ele é meio perdido, pouco pessoal e de conversa. Reunindo assim, você não é pesquisador, você não é doutor, então você fica aí garantindo a sua vaga, algum recurso. Exatamente, acho que essa, como vocês falou, profissionalizando a questão de só uma questão em relação à procura do pós-doutorado no exterior. Eu acho que o importante também é a valorização nossa do nosso pós-doutorado, porque a gente vê que num concurso para professor, por exemplo, existe a valorização daquele que passou o tempo fora, e fatalmente ele publicou em revistas melhores, de maior nível. Então a disputa realmente fica desigual normalmente. Então é quase que uma necessidade para que você se torne competitivo se você quiser entrar numa instituição de excelência. Então, ou você desiste e procura uma instituição menor, que muitas pessoas acabam fazendo, ou você vai para fora para tentar ter um currículo competitivo com aqueles que passaram 4, 5, 6 anos fora. Senão você vai ficar na fila para entrar como professor 5, 6 anos, sobrar vaga. Eu queria fazer dois comentários. Um a respeito dessa discussão, estou me lembrando que há pouco menos de 40 anos atrás, o Teatro de Castro chamou um grupo de estagiários de iniciação científica para nos passar um pouco de informação que o Rogério estava muito preocupado, porque naquela ocasião nós éramos metade dos estagiários de iniciação científica correu certo risco acentuado de ser preso por causa das suas comunicações e atividades na política estudantil. O Rogério estava muito preocupado com isso, se Gilberto lembra disso. Então eu vou aproveitar que está presente, eu vou fazer aqui uma proposta subversiva, sobre as culturas conservadoras, com a idade, né? Que é o seguinte, há 2 semanas atrás, 2 ou 3 edições atrás da SAIA, saiu um editorial falando na realidade, de um Bruno Lincoln que está preocupado com como incentivar, né, os jovens, os novos professores, os novos pesquisadores recrutados pelas universidades, chama-se Nurturing Young Scientists. E é interessante de ler, porque tem 2 aspectos. Um que foi, eu acho que a Renata mostrou muito bem, que é a questão da multidisciplinaridade, da cooperação, da colaboração, propondo mecanismos para recompensar a liderança e as ações cooperativas através dos departamentos extra-muros, sendo um aspecto tão importante quanto a produção científica individual de um indivíduo, uma busca de técnica, etc. E a outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é muito importante e se refere a essa discussão, é o fato de que os pós-docs dos Estados Unidos, por exemplo, têm seguro-saúde. Né? Mas o mais importante de tudo que está lá é que parte dessa conquista foi devido à organização dos próprios pós-doutores. Né? Então, vamos lembrar sempre que tudo que se refere a questões trabalhistas, ligadas ao relacionamento do trabalhador, no caso do pesquisador, com quem paga o seu salário, são objeto de conquista. Não vão ser, quer dizer, não vai vir de cima para baixo subitamente esses aspectos de seguro-saúde, INSS, descontos, etc. Se começar a descontar na bolsa, vai ser pior ainda. Mas essas coisas não vão surgir, a não ser que os pós-doutores realmente comecem a se manifestar como uma classe particular. Né? Até pouco tempo atrás, pós-doutor não tem significado nenhum. Você chega na rua e diz assim: você fala, eu sou pós-doutor. Pós-doutor?
Já tocou com isso, notou. Você vai estar com o Roberto. Então você chega no posto de gasolina, você vai encher o tanque, doutor. Ninguém pergunta, vai encher o tanque? Pode. Então esse era um comentário. Os pós-doutores têm que começar a se ver como uma classe particular, eles não são mais estudantes, eles são profissionais. Eu acho que na realidade a gente terminou a graduação em Tornada da História, tem que ser tratado como profissional, porque ele já é um estudante que produz dentro do sistema de produção, que é um laboratório. Ele é cada vez mais um profissional independente, é tudo diferente. Todo mundo sempre vai ter um chefe. Mas ter chefe não significa ser menos profissional. Esse é um aspecto. O segundo é o seguinte: nós vamos ter agora de tarde uma sessão, lá no Quintão. Vamos ter uma palestra espetacular do Ramon Latorre sobre canais iônicos. Vamos ter outra palestra muito interessante do Gerson Vilma sobre estrutura, conceitos de proteínas, financiamento. Uma coisa sobre estrutura, ele vai falar estrutura paterna, estrutura de proteínas. Mas quando eu dei a minha palestra, eu falei que algumas coisas que eu achava que eram um segredo do Instituto de Pesquisa e porque eu achava que ia continuação com esse livro. Eu acho que as apresentações do nosso estudante de pós-graduação e da pós-doutora formados aqui teriam sido uma belíssima sessão de encerramento desse congresso, porque representa possivelmente a razão mais importante pela qual eu acho que o Instituto de Pesquisa vai continuar tendo sucesso. Uma instituição que forma gente assim, tem a capacidade de chegar aqui jovens ainda desempregados, com coisa toda, e tem a clareza que vocês têm de ser tem razões para acreditar que vai continuar sendo nesse sentido. Eu queria agradecer a contribuição que vocês deram a esse simpósio para nós. E o orgulho que a gente sente de ter estado presente a essa sessão.